meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para abrir a semana falando, claro, de NFL, porque temos muitas coisas para conversar aqui. Tivemos um final de semana recheado de combine, com muitos burburinhos, muitos boatos, muitas coisas rolando nos bastidores. Temos que discutir alguns desses assuntos e, é claro, falar dos prospectos e trazer também a expectativa para a semana que vem. Afinal, na próxima segunda-feira, os times podem conversar com aqueles jogadores que vão virar free agents, que vão ficar livres no mercado, e a partir da quarta-feira, aí sim pode meter a caneta lá, pode assinar o contrato e o seu time pode ter um novo quarterback, um novo defensor, um novo jogador, ou então o seu time pode perder muita gente. A gente vai falar muito de free agency daqui por diante. Hoje ainda é dia de pegar o rescaldo do que tivemos no final de semana, os talentos que se mostraram no Combine. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, vou responder pergunta, tem dúvida, quer saber alguma coisa a mais? Deixe o seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, ajude o Toque Passa a crescer. Estamos crescendo, já passamos os 17.200 inscritos, graças a vocês. Então vamos nessa, vamos lá, roda a vinheta. Vou começar aqui com um assunto que já deu no saco, né? Mas a gente tem que falar, afinal é o cara que é back-to-back MVP, é Aaron Rodgers, que não decide seu futuro. A gente não aguenta mais falar da onde o Aaron Rodgers vai jogar, mas na sexta-feira, pouco depois de a gente ter soltado o vídeo, o Ian Rapoport soltou a notícia lá de que a dúvida do Aaron Rodgers agora é onde ele vai jogar, porque ele vai jogar em 2022. Tinha aquela possibilidade dele se aposentar, mas parece que isso aqui já ficou no passado. A dúvida agora é onde o Aaron Rodgers vai acabar jogando. A dúvida dele é se fica lá em Green Bay ou então se pede para ser trocado. A gente sabe que os Packers já falaram que não tem intenção em trocar, que não querem trocar, mas se o jogador chegar lá e falar eu quero ser trocado, não adianta, não tem o que fazer, porque você imagina só, o Aaron Rodgers ameaça e você se aposenta também, sei lá, ou joga daquele jeito. Então o negócio seria trocar o Aaron Rodgers. Já tá muito mais demorado do que deveria ser, né? O Aaron Rodgers falou que não ia pensar muito tempo, que ele ia passar um tempinho ali pensando, mas ia comunicar a equipe dos Packers a tempo deles se movimentarem. Bom, você pensar que na quarta-feira já pode assinar contrato, na segunda-feira você já pode conversar com os jogadores e na realidade os caras já estão conversando, os bastidores já estão muito bem movimentados por conta desses free agents. Já passou da hora. O Aaron Rodgers já tinha que ter comunicado todo mundo qual que é o destino dele. Dizem que ele deixou 3 possibilidades de times, caso não fique lá nos Packers, né? O principal seria a equipe do Denver Broncos, mas Titans e também a equipe do Pittsburgh Steelers estariam nesse barulho aqui de quem oferecer um pouquinho mais pode levar o jogador. A gente fica nessa expectativa toda porque não tem o que falar, cara. É o Aaron Rodgers, é um dos melhores quarterbacks da atualidade, se não o melhor em atividade na NFL. E, claro, o torcedor dos Packers está lá, de novo, né? Mais uma temporada com a cabeça fritando o que vai ser do futuro. Tem gente falando que ele pode comunicar já nesta terça-feira, depois de fechar aquela janela lá da tag, né? Franchise tag fecha nessa terça-feira. E ele estaria esperando o Devonta Adams. É claro que a equipe dos Packers vai meter a tag no Devonta Adams, sim ou com o Aaron Rodgers no time para o ano que vem, porque ou você mantém ele ou então você troca o jogador, você pega alguma coisa por um wide receiver excepcional, que é o caso do Devonta Adams. O Matt LaFleur foi visto, o Peter King, né, comunicou que ele viu o LaFleur entrando numa reunião de uma meia hora com um dos representantes do Aaron Rodgers na sexta-feira lá em Indianápolis, no Combine. Depois ele saiu na sexta-feira mesmo, foi para o casamento do David Bakhtiari. Claro que ele deve ter encontrado o Aaron Rodgers lá, o Bakhtiari é muito amigo do Rodgers, deve ter convidado para o casamento. E sei lá, tem que ver qual que foi essa conversa, qual que é essa relação. O LaFleur falou que não está pressionando o Rodgers para saber do futuro dele, mas é claro que todo mundo já chegou no momento que já passou da hora de você saber qual vai ser o destino, né? O Rodgers está levando muito adiante essa história. Vejo como a melhor possibilidade dele de ficar nos Packers. Acho o cenário melhor, o ideal, porque a vaga nos playoffs é basicamente garantida. A NFC está enfraquecida neste momento, sem ter a presença do Tom Brady, por exemplo. Então a chance dele chegar adiante é muito maior. Se for para a AFC, vai ser muito competitivo. Imagina só ele indo para a equipe do Denver Broncos, seria sensacional, né? Essa AFC Oeste seria uma coisa
espetacular, porque você ia ter os Chargers do Herbert, você ter o Kansas City Chiefs do Mahomes, você tem lá o Denver Broncos do Aaron Rodgers. Você imagina só como ia ser essa disputa, fora que ainda é uma conferência que você tem lá o Joe Burrow, que você tem muita gente boa brigando por alguma cara. Ia ser fora de série a temporada da AFC e a NFC ficaria mais enfraquecida. A gente segue aguardando. Qualquer momento, se pintar uma novidade, uma coisa definitiva, claro, vai ter vídeo aqui no Toque Passa, porque a gente vai ter que comunicar o futuro do Aaron Rodgers. Se ele vai, se ele fica. O certo é, já deu no saco, mas é notícia, queira você ou não. Então vamos nessa, vamos continuar falando aqui de outros assuntos. Vamos falar do mercado de wide receivers, que deu uma agitada na sexta-feira também, com algumas notificações, com algumas notícias que pintaram. O Adam Schefter comunicou que o Dallas Cowboys está propenso a dispensar o Amari Cooper, né? Começo do ano novo da liga, a partir da outra quarta-feira, dia 16, é a quarta-feira, a partir das 4 da tarde do horário de Nova York, abre o ano novo da NFL. 2022 começa oficialmente nas 4 da tarde da próxima quarta-feira de Nova York. Dia 20 de março, quinto dia dessa nova liga, o Amari Cooper garante $20 milhões garantidos no contrato dele. Ele já pode contar, pode fazer compra aí, $20 milhões estarão na conta do Amari Cooper. O ponto é que a equipe do Dallas Cowboys tem um problema no cap. Estão passando 21 milhões de cap neste momento. Se eles dispensarem o Amari Cooper, cai só 6 milhões no cap. Ele vai contar só como $6 milhões no cap, ao contrário dos 22 milhões se ele seguir na equipe. Então, você precisando abrir espaço no cap, com tanta gente aí ficando sem contrato, né? Eles vão ter que negociar com o Randy Gregory, o Schultz, né? O tight end, o Dalton Schultz, o Leighton Van Der Esch, que é outro cara que está na free agency. Entre os recebedores, você também tem um problema, né? O Michael Gallup, que passou por cirurgia, que está tendo uma recuperação, ele também vai virar free agent se não tiver um acordo, se não tiver uma tag nos próximos instantes. E o Cedric Wilson também é outro jogador que vira free agent. Então, a situação de wide receiver na equipe dos Cowboys não é das melhores, mas como o cap também atrapalha, como também entra nessa conta toda, é difícil imaginar. Bom, eu acho que vai ter muita gente afim de contar com o Amari Cooper. Nesse quarto ano do Amari Cooper lá na equipe dos Cowboys, ele não foi assim tão excepcional. Em 15 jogos, ele teve 68 recepções, 865 jardas. Foi o pior ano dele assim em questões de jardas, 8 touchdowns. Ele ainda é um cara muito produtivo. Se imaginar que você tinha um time que tinha o Gallup, que tinha o Cedric Wilson, que tem o CeeDee Lamb, né, que é um baita no recebedor, ele tem ótimos números. Acho que vai ter uma fila de gente ali ainda atrás do Amari Cooper, não vai ficar desempregado não, né? Eu gostaria de ver o Amari Cooper jogando lá em New England sem problema nenhum, tá? Mas eu acho que a concorrência será excepcional atrás do recebedor. Outro recebedor que vai entrar no mercado aí, eu acho que com um pouquinho menos de badalação, né? É o Cole Beasley. A informação que veio da ESPN eu acho que foi da ESPN mesmo, que os Bills permitiram o Cole Beasley ir procurar um novo time. Mas pode procurar uma troca, pode ir lá, conversa com o pessoal. Ele está ocupando neste momento 7,6 milhões no cap dos Bills na próxima temporada. Ele poderia abrir aí 6,1 milhões no cap para o próximo ano. Os Bills, que neste momento tem só $1 milhão para negociar jogadores, ficariam aí com 7 milhões, um pouquinho mais, só nessa transição. Então, vale a pena para a equipe dos Bills. O Cole Beasley não teve um ano tão incrível assim, 82 recepções, 693 jardas, apenas um touchdown na temporada regular. Foi o ano mais modesto dele em número de jardas com a camisa da equipe do Buffalo Bills, terceira temporada dele lá em Buffalo. Nos playoffs foram 7 recepções, 79 jardas. Ele não foi um grande fator assim para a equipe, como já foi no passado, né? Já teve mais relevância no time. Lógico, teve toda uma polêmica que envolveu, mas isso não vem ao caso. Agora o Cole Beasley pode deixar a equipe. Vai ter muita gente, vai ter muito negócio rolando desse jeito, tá? Porque você precisa abrir espaço no cap para ir atrás de jogadores que estão disponíveis, jogadores que podem ficar disponíveis. Você tem que negociar, tem que abrir espaço. Ou você
refaz alguns contratos, né? O que é importante, porque aí você pega um salário do cara, dá como o signing bônus, um dinheiro que já é garantido, dá como signing bônus, que aí você vai parcelando nos anos de contrato, ou então você acaba falando, pessoal, muito obrigado por tudo, valeu, a gente se vê no futuro. Agora vamos falar um pouquinho de Combine. Vamos falar de Combine, sim, porque, cara, olha, eu não consegui acompanhar tudo, né? Não tem como. Final de semana, você já passa a temporada inteira assistindo jogos, deixando a família de lado para acompanhar o que está acontecendo na NFL. Aí chega o Combine, os primeiros finais de semana que você está de volta à vida normal, não tem como você passar. Mas aí você pega o celular ali, dá uma olhadinha, né? A internet ilimitada do celular está ajudando bastante para isso aqui. Você olha um pouquinho aqui e eu vi muitas coisas interessantes. A profundidade da classe é muito boa. Eu não sei se é por conta da falta de badalação por um quarterback, né? Hoje você não tem, assim, aquele cara, esse aqui vai ser o número 1, esse quarterback que é sensacional. Mas, pô, você pega lá a linha ofensiva, pass rushers, jogadores de secundária, cornerbacks, safety, tem uma classe muito boa para você encontrar peças muito... tem material de sobra para o seu time ir bem no draft do primeiro até o terceiro dia. Tem muito jogador que eu acho que vai sair no terceiro dia do draft e que vai ser muito comentado nessa temporada na NFL, porque eu tô gostando muito, muito mesmo da profundidade dessa classe. Não são só aqueles jogadores da primeira rodada, do segundo dia, não, terceiro dia tá sensacional também. Vou começar aqui falando do draft, falando do Combine, aliás, com uma pergunta que veio do David Gettleman, o lendário. O David Gettleman, acho que agora desempregado, resolveu mandar comentário aqui. Grande abraço para você, David. Ele perguntou o que eu achei do Combine do Desmond Ridder. Cara, eu gostei bastante, viu? O quarterback de Cincinnati, eu gostei. Um cara muito rápido, correu bem ali as 40 jardas, mas me impressionou mais ainda nos drills de velocidade, né? Muito bem nos passes. Ele não foi, assim, de encher os olhos como o Malik Willis, que para mim foi o melhor passador ali, principalmente na longa distância, né? Mas o que parece ter chamado mais atenção aqui dos scouters, do pessoal da NFL, foi realmente na entrevista. Parece que o Ridder foi muito, muito, muito bem na entrevista, em questão de maturidade, de liderança, o jeito com que ele conversou. Parece que ele saiu muito grande desse Combine. Ele entrou ali brigando por aquela posição número 3. Ainda acho que o Kenny Pickett vai ser o primeiro quarterback selecionado. Acho que é o quarterback mais pronto para entrar e jogar. Acho que o Malik ganhou demais espaço também. Ele impressionou muita gente e ganhou torcida, né? O pessoal estava empolgado em ter um Malik. Mais ou menos uma situação do Justin Fields na temporada passada, no draft passado, né? Pro torcedor, cara, se o Malik vier pro meu time, eu tô feliz. E eu acho que o Ridder ganhou muito espaço também. Ele, para mim, assume essa terceira posição, esse terceiro quarterback do draft. Então, é um cara que não sei se vai sair logo no primeiro dia. Acredito que sim, mas é um bom jogador mesmo e me impressionou. Eu gostei bastante do que eu vi dele no Combine. Claro que o Combine não é definitivo, que a gente vai falar de tudo aqui, né? Combine não é definitivo. Tem muita gente que considera muito mais uns melhores momentos do cara no college football do que ele viu nesses dias aqui. Afinal, é um dia ali que o cara vai, posição, faz uma série de treinamentos e acabou. Não dá para você avaliar completamente por aquilo. A entrevista é importante e também o que o cara fez ao longo da carreira dele no college football é muito, muito, muito importante. Acredito que mais importante do que tivemos nos últimos dias. Vamos falar um pouquinho de outros jogadores que eu não tinha comentado. Por exemplo, o Aidan Hutchinson, para mim, merece ser a pick número 1. Tá? Tinha colocado aqui que o Evan Neal podia ser a primeira escolha do Jacksonville Jaguars, mas eu não sei se vale a pena os Jaguars abrirem mão de ter o melhor jogador do draft, que para mim é o Hutchinson. Para mim não existe dúvidas que o Hutchinson é um daqueles caras fenomenais que vai encantar. Então, como você tem uma classe boa também de offensive linemen, às vezes vale a pena você deixar para escolher no segundo dia, né? Você conseguir trabalhar um pouquinho melhor e pegar esse jogador que é absurdo, é um cara sensacional mesmo, eu gostei muito dele. Falar um pouquinho dos jogadores que eu não tinha comentado, né? Aliás, essa foi a promessa. Começar falando de velocidade, os caras que impressionaram na velocidade e o principal, claro, o Kalon Barnes, cornerback de Baylor, que correu as 40 jardas em 4.23 segundos, tá? É a segunda melhor marca da história, só perde para o John Ross, que correu
4,22 lá em 2017. Naquela situação ainda que o Ross perdeu uma ilha porque usou chuteira diferente. Se tivesse usado a chuteira da Adidas, ele ganhava uma ilha, mas ele usou a Nike e aí então ele ficou sem a ilha dele. O cara ganhava a própria ilha. Mas o Kalon Barnes promete ser uma ilha, tá? É um cara que já tinha causado uma boa impressão naquele East West Bowl, lá em Las Vegas, no começo de fevereiro, né? Um dos bowls dos jogadores, ele, um All-Star, assim, digamos, ali. Ele foi muito bem, ele encantou. É um cara que demonstrou ter muita explosão, essa velocidade dele que ele mostrou, né, nessas 40 jardas, ele mostrou em campo também, sendo capaz de recuperar, de permitir que ele se recupere de uma leitura errada. Né? Um cara que consegue chegar muito facilmente, ele é muito ágil e muito veloz, então isso aí ajuda muito no jogo dele. Então eu acho que ele não é de primeira rodada, não é aquele cara que vai sair entre os 32, mas no segundo dia eu acho que ele sai com certeza e pode sair sim no late first. Tá? Eu acho um baita jogador, o Kalon Barnes. Quem também foi muito bem foi o Tariq Woolen, que é outro cornerback, né? Jogador de UTSA, né? Que é a Universidade do Texas lá em San Antonio. E ele correu em 4,26 as 40 jardas. É um cara que acabou entrando ali no quarto melhor tempo da história do Combine. Nada mal, né? Nada mal. O pessoal dos corners está bem interessante mesmo. O tamanho dele impressiona. Ele é um dos maiores corners que tinha nesse Combine, que vai ter nesse draft aqui. 1,94 m, com 92 quilos. Ele jogou só 2 anos como corner no college football, né? A carreira dele ali, ele era wide receiver. E isso pode ser um fator interessante, porque a leitura dele, a experiência dele como receiver pode ajudar ele, no caso, por exemplo, de você fazer uma interceptação. Ele é um cara que tem mãos boas. Aí talvez não fosse boa o suficiente para ser recebedor, ou então o tamanho, alguma coisa da velocidade não ajudasse tanto naquele momento. Ele percebeu que tinha mais chance de sucesso, né? Ele podia ser um wide receiver mediano, ou então ser um top entre os corners, e ele acabou indo para ser corner, e eu acho que o Tariq Woolen vai se dar bem, né? Também não é uma escolha de primeiro dia, é um cara para segundo dia ali, mas outro bom jogador. Por falar em velocidade, vamos falar do Jordan Davis, é um dos vencedores, né, desse Combine aqui, é um dos nomes mais badalados, né, depois desses últimos dias, aquele defensive tackle de Georgia, que assustou todo mundo, tá? 154 quilos, 1,98 m, ele correu as 40 jardas em 4,78. Para você ter uma ideia do que é isso, o Mahomes, que pesa aqui 52 quilos a menos, no combine dele, ele correu em 4,8. Ou seja, o Jordan Davis, pesando 52 quilos a mais, correu mais rápido que o Mahomes. O Mahomes não é um cara lento. Você imagina o Jordan Davis indo para cima do Mahomes. A velocidade do cara é uma coisa impressionante. Além disso, ele saltou 3,12 metros na distância. A gente sabe que é o salto parado. O cara, em posição estática, ele salta 3,12 metros, um recorde para jogadores acima de 300 libras, 130 e poucos quilos ali. Não é pouca coisa, não. O cara é uma besta, o cara é uma fera e eu acho que vai ser um baita num jogador. O Devonte Wyatt, né, ele é outro defensive tackle lá de Georgia. Cara, também é um daqueles talentos tão bons jogadores, mas que como jogava do lado do Jordan Davis a carreira inteira, ele acabou sendo eclipsado um pouquinho lá na Georgia, mas também é um jogador que merece atenção. A agilidade dele, ele fazendo os drills de agilidade, foi uma coisa impressionante. Correu as 40 jardas em 4,77, nada mal, 137 quilos. Um cara que é muito versátil, tem uma boa extensão, não é um cara assim tão, né, grande, falando assim da questão do braço, né? Me fugiu o nome agora aqui, mas ele pode jogar num 3-4, num 4-3. Eu gosto bastante também do Wyatt. É impressionante, como eu falei, a profundidade dessa classe é muito, muito, muito interessante. Para não falar que os running backs ficaram esquecidos no rolê, a gente tem que falar, né? É engraçado porque é uma posição que tinha tanto prestígio, que você tinha tanta badalação em relação ao receivers, todo mundo olhava muito, e agora passou bem despercebido, né? Eu acho que foi até muito esquecido. E não é que a classe seja horrível, eu acho que até mostrou alguns bons talentos, né?
O problema é que a posição perdeu prestígio demais. Pareceu o wide receiver, o running back hoje na NFL, ele parece uma coisa meio plug and play. Sabe, qualquer um que entrar ali, se eu tiver uma linha bem postada e um esquema de jogo muito bem definido, ele vai correr bem. Por mais que você tenha Derrick Henrys da vida, foram muitos jogadores que foram draftados com muita badalação. Vou pegar o caso do Saquon Barkley, que eu defendi a escolha do Saquon Barkley. Mas que um time desorganizado não vai fazer efeito. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Alguns jogadores que acabaram, não vou dizer que assim, tirando um pouquinho da qualidade, mas é uma posição que dura menos, o cara se machuca muito mais, ele é muito mais exposto à lesão, e que muitos jogadores que nem draftados foram, acabaram ganhando muita relevância. Então eu acho que você acaba perdendo um pouquinho desse prestígio. Mas gostei aqui, vou sacar 2 nomes aqui, o Pierre Strong, né, que é de South Dakota State, foi o melhor no geral, acho que é um jogador para sair ali no segundo dia, muito bom jogador, não acho que vamos ter running backs saindo na primeira rodada. Já achava isso no ano passado, no fim acabou rolando, né? Com o Najee Harris ali, com o Travis Etienne também na equipe dos Jaguars, o Najee na equipe dos Steelers. Bons jogadores, a gente não conseguiu acompanhar o Etienne, mas eu acho que vai ser um bom jogador. Pierre Strong, para mim, é um cara de segundo dia, assim como o Kenny Walker III, de Michigan State, que também se destacou bastante, cresceu no draft. Acho que são jogadores para segundo dia de draft. Cara, tem muito bom jogador. Eu falei, a classe é muito boa. Quem pareceu, para falar que a gente não tá só elogiando, quem pareceu ter perdido um pouquinho de espaço nesse combine foi o Kayvon Thibodeaux, né? Ele que é um dos caras badalados, um dos caras que eu apontei aqui como o terceiro melhor, o terceiro na minha lista, né? Tinha colocado o Wade Hutchinson, o Ethan Neal e depois o Thibodeaux. Ele fez as 40 jardas em 4,58, um excelente tempo, impressionante o tamanho do cara ali. Fez 27 recepções no supino ali com 225 libras, que é 102 quilos. Foi muito bem, ótimo, sem sombra de dúvidas, o cara é muito bom, mas ele não quis completar todos os exercícios dele no Combine. E na coluna do Peter King, nessa segunda-feira, saiu a notícia ali que um GM viu ele como um cara meio um me guy, né? Um cara meio, sou eu, um cara meio egoísta, meio egocêntrico. Isso aí pode pesar um pouquinho contra o jogador. Ainda acho que é um baita talento, vai sair na primeira rodada sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que analisar muito mais essa profundidade. Ok, um cara entendeu ele dessa forma, mas como os outros entenderam que se for uma coisa que fica geral, todo mundo achando desse jeito, ele pode cair um pouquinho no board, ele pode cair um pouquinho na pique, no draft. Acho um excelente jogador, mas a gente sabe o quão importante é você passar uma boa impressão na hora da entrevista, na posição dentro de campo, nesse relacionamento com outros jogadores. O vídeo é muito importante, mas essa parte aqui de pessoal também é muito levada em conta e a gente vai ver. Claro, muita suposição ainda, muito papo vai rolar daqui até o final de abril, quando vai rolar o draft. Muita coisa vai mudar com a Free Agent semana que vem. Aliás, na quarta-feira, já anota aí, vai ter vídeo falando de Free Agents aqui, os principais Free Agents. Vai ter vídeo, vou tentar colocar no meu blog ali uma lista um pouquinho maior, mas vai ter Free Agents. Daqui por diante, o canal muda e vamos falar de jogadores do mercado. Então fica ligado no Toque Passa, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa. Aquele abraço.